Boa tarde, pessoal. Nós, então, em alguns instantes, vamos começar o nosso webinário de hoje. Agradeço a presença de cada um de vocês, professores, alunos, a equipe da Exto, que está aqui conosco ajudando a organizar mais um webinário. Meu nome é Elvio Daniel, eu sou engenheiro mecânico aqui da Famic Technologies, juntamente com o meu colega Giovanni. E hoje nós vamos estar apresentando para vocês uma outra especialidade biblioteca do Automation Studio, que é a parte de pneumática, né? Nós vamos ver alguma parte de acionamento, lógica pneumática, alguma parte de sensores também. Legal, a maioria tá me ouvindo. Durante o webinar, pessoal, vocês podem fazer perguntas, tá? Eu tô com a janela de perguntas aqui do lado, tá aberta. Então, se a pergunta for relevante no momento, eu respondo na hora. Se a pergunta não for relevante naquele específico momento que eu estou falando, eu respondo no final, tá? Mas vocês aí estão livres para fazer todas as perguntas que vocês quiserem, tá? Então, hoje, nós vamos fazer um projeto um sistema desse tipo aqui, pneumático, tá? Então, nós vamos demonstrar uma lógica simplificada do sistema de segurança de uma prensa pneumática. Nós vamos ver também os diferentes tipos de atuadores que nós temos no Automation Studio, o tipo de configuração de atuadores que é possível fazer no Automation Studio e os tipos de variáveis de sensores que nós temos nesse tipo de componente. Tá? Então, a metodologia que nós utilizamos é essa. Então, nós vamos fazer alguns testes de segurança e vamos mostrar para vocês como cada componente funciona nesse sistema de segurança dessa prensa. Claro que é um sistema simplificado, né, para facilitar o nosso tempo aqui, o nosso aprendizado. E o resultado esperado é esse, tá? Então nós vamos montar um sistema, um controle bimanual. Vocês podem ver aqui as botoeiras A e B, no desenho A e B. Então quando o operador apertar os dois botões em simultaneidade, né, a lógica vai funcionar aqui e o nosso atuador vai funcionar. Então essa é a ideia do nosso webinar hoje. Vamos lá então, pessoal, vamos passar para a demonstração. Então eu tenho aqui o Automation Studio aberto, né? Você vê que o Automation Studio ele já está todo em português, porém se você preferir trabalhar em inglês ou em qualquer outro idioma, o Automation Studio está disponível já em 11 idiomas. Então basicamente do lado esquerdo aqui eu tenho todas as tecnologias presentes no software. Então eu tenho aqui dividido em tecnologias, em grupos e subgrupos de componente. Tá? Então, tem hidráulica, proporcional, pneumática, proporcional, comandos elétricos, a parte de automação, né, que nós trabalhamos com Graph7 e Ladder. No Ladder, nós trabalhamos com a simbologia, tá? IEC, a simbologia Ladder e a simbologia Allen Bradley e a simbologia Siemens. Também temos bibliotecas de eletrotécnica. Então, aqui nós temos transformadores, motores trifásicos, motores de passo, né? Banco de capacitores, diodos, enfim. E aqui, né, o diagrama de blocos. Esse diagrama de blocos, nós temos aqui funções de transferência, blocos discretos, né? Então aqui, se você quiser montar um modelo matemático do seu sistema, do seu componente, você vai utilizar aqui o diagrama de blocos, que tem total sinergia com as outras bibliotecas, né? Você vai conseguir comunicar a entrada ou a saída desse diagrama de blocos com o seu sistema pneumático, seu sistema hidráulico, seu sistema elétrico. Para finalizar aqui, nós temos a biblioteca de IHM. Então aqui o usuário, né, ele tem a oportunidade de criar a interface homem-máquina, né? Então tem botões, luzes, buzinas, comutadores, potenciômetros e etc. Então vamos lá, vamos explorar um pouco da biblioteca de pneumática, né? Então eu vou clicar aqui em pneumática, eu vejo que nós temos aqui unidades e compressores, né? A parte de alimentação pneumática, mangueiras e conectores, reservatórios, acumuladores, com separador por gás ou por peso, válvulas direcionais, válvulas de fluxo, sensores, relés, temporizadores, contadores, enfim, essa biblioteca, pessoal, do Automation Studio de versão educacional, ela é exatamente igual
o número, né, a variedade de componentes é exatamente igual à versão profissional do software. Então, vocês podem montar aqui virtualmente qualquer tipo de circuito com os componentes que nós temos, além dos componentes ainda dos fabricantes hidráulicos. Então, eu vou estar aqui focado hoje em atuadores, né, que é o nosso tema do nosso webinário. Então, os tipos de atuadores que nós temos, então são cilindro simples, cilindro de simplização, né, com retorno por mola. Com certeza, a configuração desse cilindro ele pode ser feito também, vou mostrar já para vocês, de duplo acionamento, cilindro mecanicamente conectado. Tá? Se você não encontrar, né, o tipo de conexão mecânica que você quiser aqui, você pode utilizar o nosso gerenciador de mecanismos, né? Que isso é um tema para um outro webinário, que também é mais uma possibilidade que vocês têm no Automation Studio, né? A análise dinâmica do seu sistema. Aí tem os motores, né? Motores fixos unidirecional, motores fixos bidirecionais, cilindros de vácuo, né? Nós trabalhamos também com tecnologia do vácuo, então isso também pode ser feito no Automation Studio, tá? Eu tenho até um exemplo disso, nós podemos mostrar em outra ocasião, e alguns outros aqui, ó, tipo Foley e atuador giratório. Se eu pegar, por exemplo, qualquer cilindro aqui, eu vou pegar esse aqui, por exemplo, de dupla ação com retorno por mola. Eu vou clicar nele. Ao clicar em qualquer componente do Automation Studio, pessoal, você tem aqui, primeiramente, a aba de dados, né? Essa aba de dados, ela sempre vai gerar para você um desenho, né, que mostra o funcionamento daquele componente, que isso facilita bastante. E aqui são todas as variáveis que você pode alterar desse componente, né? Então, as favoritas mais utilizadas, né? O constante da mola, se eu estou trabalhando com uma mola ali, o curso, o diâmetro da haste, o diâmetro do pistão, qual que é a dureza da mola. Então, todas essas variáveis, elas podem ser alteradas, né? E se eu quiser aqui só mostrar os favoritos, eu clico aqui na estrelinha, e aí eu fico uma imagem assim, mais limpo, por exemplo. Vou deixar tudo aqui. Na aba curvas de forças, é possível você inserir forças, tanto uma força de acionamento, quer dizer, ela vai ou puxar ou empurrar esse cilindro, ou a força resistiva, né? Ela vai estar sempre trabalhando no sentido contrário ao deslocamento. Então, esses dois tipos de força podem ser inseridos. Essa força pode ser aplicada na retração ou na extensão. O usuário pode definir isso. Essa força ela pode ser constante. Essa força ela pode ser crescente, decrescente. Né? Então, o tipo de força aqui, o usuário vai definir. Em configurador do nosso atuador, aqui eu posso fazer a configuração mais fina do atuador. Então, por exemplo, essas caixinhas aqui, ó, são as caixinhas de sensores. Então, eu tenho um sensor de posição, eu tenho um sensor de velocidade e eu tenho um sensor de força. Todos esses sensores são sensores analógicos que você pode utilizar como uma entrada na automação, por exemplo, ou como uma entrada no PID para você calcular, para você fazer um PID da posição do cilindro versus o set point que você quer. E isso também é bem simples de ser feito. Nós temos também um webinário sobre isso, que daqui a um tempo nós vamos estar disponibilizando. Então aqui dentro eu posso tirar a mola, posso colocar a mola do lado do pistão, eu posso alterar, clicar aqui, ó, e eu posso alterar qual que é o diâmetro interno, tá vendo? Então, até o diâmetro de entrada aqui do meu fluido, né, que pode ser aí óleo ou ar, eu posso alterar. Diâmetro de perda de carga, que é o CV ou o KV. Posso adicionar amortecimento, ó, cushioning. Posso adicionar freios, os sensores que nós já falamos. Então, basicamente, você pode configurar totalmente o seu atuador aqui no Automation Studio. Então, essa aqui é a primeira parte que eu gostaria de falar. Eu estou olhando aqui no painel de perguntas, não tenho nada, vou continuar a demonstração. Então aqui, pessoal, vamos fazer aquele sistema, né, que eu mostrei aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui ele só um pouco. O sistema aqui que eu mostrei para vocês, nós vamos
Mostrar uma outra característica do automation, né? Então eu tenho todos esses componentes, né, divididos em componentes e subcomponentes, porém, se eu quiser facilitar, estou fazendo uma aula aí, primeira aula de pneumática, não quero que meus alunos tenham acesso a todos esses componentes, quero restringir um pouco, eu simplesmente crio uma biblioteca nova. Crio uma biblioteca nova, nesse caso eu crio uma biblioteca para prensa pneumática, para esse webinar, para que facilite ali para escolher os componentes. Então eu clico aqui em componentes pneumáticos, ó, e todos os componentes desse webinário eu coloquei aqui. Então vamos começar a montar. Eu vou primeiro pegar uma válvula de alívio, uma alimentação aqui para entrada. A minha botoeira eu já fiz associação entre esses dois botões, então quando eu apertar o A, o B vai acionar também. Então eu tenho certeza que ele vai estar simultâneo. Depois nós vamos trabalhar com a lógica de segurança do sistema. Então eu vou utilizar aqui primeiramente o módulo E, um módulo OU, um temporizador e duas unidades NOT ou não, né? Unidade 1, unidade 2. E vamos fazer o controle de velocidade e a válvula de distribuição. Essa válvula de distribuição, eu vejo que ela tem um piloto pneumático, poderia ser um acionamento manual, poderia ser uma solenoide proporcional, uma solenoide on-off. O usuário tem total liberdade de customização no Automation Studio. Vamos pegar aqui uma válvula controladora de vazão, né, que vai controlar aí a velocidade no nosso atuador. E por último, eu vou escolher aqui o meu cilindro, né, o meu cilindro pneumático. Eu coloquei esse aqui, pessoal, em especial, porque quero mostrar mais uma característica do Automation para vocês, que vocês podem colocar figuras, tá vendo? Não fazendo propaganda nem nada, né? O primeiro cilindro pneumático que eu achei quando eu pesquisei no Google, mas você pode colocar aqui imagens do lado de cada componente, né? Principalmente para os alunos que estão iniciando os cursos técnicos, aí, os cursos de engenharia, isso facilita bastante. E toda a documentação que você tem do componente, ele também já fica linkado ao componente. Ó, veja bem, eu coloco o mouse sobre o meu atuador e eu consigo aqui abrir o catálogo. Então, toda a documentação necessária, isso aqui eu posso ser notas de aula, né? Posso ter um vídeo que eu acho legal que os alunos vejam. Tudo isso fica dentro. Quando o aluno abrir o projeto, ele já tem acesso a tudo isso. Vou fechar aqui. E agora vamos iniciar a montagem, né? Fechar aqui meio. Começar aqui por baixo, eu vou ligar a fonte de energia, a fonte de energia de pneumática, a válvula de alívio. Aqui eu vou ligar aqui dessa forma, conectando as mangueiras. Então aqui do A, pessoal, eu já vou ligar no E aqui. E aqui também, ó. Então vamos lá, o A e o B estão passando pelo componente E, né? Então quando as duas eu tiver um sinal aqui de entrada na porta 2, na porta 1 do componente E, eu tenho um sinal de saída. O OU, se eu tiver um ou outro, eu tenho um sinal de saída. Então aqui da esquerda eu vou ligar no A e esse aqui no B. Tá? Então saiu aqui, ó, apertei o botão bimanual, eu tenho os sinais aqui, liberou, eu vou trazer essa saída direto para a entrada 2 do meu componente não aqui. Esse aqui ele vai entrar num timer. Então saiu do OU, entrou no timer, saiu do timer, entrou na entrada 2. Tá? Então depois nós vamos ver isso aqui com detalhes, ó. Mas ele sai do 3 e ele vai alimentar o piloto pneumático, que vai fazer a comutação da válvula. Tá? Então aqui, para terminar a lógica, eu vou ligar aqui dessa forma. Depois nós vamos ver isso com cada um desses aqui com mais detalhes, né? Vou continuar a montagem. Vou montar aqui. Esse aqui eu vou montar ali. Perfeito. E aí o último, para finalizar, eu vou ligar aqui na fonte. Então, praticamente não, o circuito está montado, agora vamos testá-lo, né? Vou clicar aqui em simulação.
Então vocês podem ver aqui que eu tenho as linhas de pressões em vermelho, então a linha de pressão já está aqui pronta para atuar, só está dependendo da minha lógica liberar ou não. Então, quando eu clicar no botão bimanual, ó, a lógica vai ser aceita, né? Então o operador está com as duas mãos nas duas botoeiras, então a minha prensa pneumática ela vai funcionar. Perfeito. Agora vamos testar, né, alguns jumps que acontecem. Vamos testar se eu acionar realmente só uma, o que vai acontecer, qual que é a função desse timer aqui no meio, né? Vamos fazer algo um pouco mais desenvolver um pouco dessa lógica. Então nós vimos que já está funcionando. Agora, para início, vamos simplesmente verificar, ó, a função do E e do OU. Então vou simular aqui. Agora, ao invés de acionar as duas ao mesmo tempo, ó, eu vou acionar só uma. Ó, acionei aqui só uma, você vê que a pressão está passando por aqui. Eu chego aqui no E, então aqui eu tenho pressão, aqui eu não tenho pressão, então eu não tenho a continuação aqui. Isso eu posso medir também, tá, pessoal? Então eu posso medir aqui, ó. Medir isso aqui, beleza, tem 8 bar, que é a pressão definida na minha válvula de alívio, e a pressão aqui, ó, é 0. Então, eu não preciso guiar somente pelas cores, né? Eu posso guiar realmente pelos meus medidores. E no OU, né? Então, eu só tenho um, pode ser o A ou o B, então eu tenho um sinal de entrada, eu já tenho aqui o sinal de saída. Então, aqui não tem muito segredo, né? E ou é bem simples. Vamos passar aqui para o timer. Para a gente estudar esse timer um pouco mais clareza, eu vou utilizar o gráfico. Então, esse gráfico aqui, ó, ele referencia uma variável em relação ao tempo. Então, para usar o gráfico, professores, é só você clicar, arrastar, ó, e ele já vai informar vocês quais são, né, as variáveis que são plotáveis, né? Então, aqui, por exemplo, a pressão na porta 1 e a pressão na porta 2 são iguais, tá vendo? Elas são iguais aqui porque eu fiz um jump aqui. Então, o que eu quero plotar? Eu quero plotar a pressão na porta 1 e a pressão de saída do temporizador. É isso que eu vou querer. E para a gente estudar isso com mais facilidade, eu vou trabalhar com um sistema aqui passo a passo. Ó, vou dar uma câmera lenta. Estou esperando aqui dar um pouquinho de tempo para a linha sair daqui de perto do zero, né? E vou trabalhar com o passo a passo. Então, vou clicar aqui no B, ó, somente. E vou clicando, né? Passo a passo. Ó. Já vê que eu já tenho aqui uma pressão, né? Tem uma pressão. Veja que antes mesmo da animação, o gráfico já está me mostrando que eu já tenho pressão em algum lugar do sistema. Nesse caso, ó, é a pressão da porta 1. Então, eu já tenho pressão aqui. Vamos continuar. Continuar clicando. Opa, tenho pressão na saída do temporizador. Agora, eu posso simplesmente pausar aqui e vamos analisar, né, esse gráfico. Minha ideia aqui é mostrar para vocês qual que é o tempo, né, qual que é o tempo entre a pressão 1 e a pressão 2. Então, eu posso aqui colocar, ó, no tempo 0, eu vou colocar um medidor, um cursor, e no delta t, né, tempo x, eu coloco aqui, ó. Então, vejam que, deixa eu colocar certinho aqui, 80. Ó, veja aqui que eu tenho 62 milissegundos. Agora eu vou abrir para vocês as propriedades do componente, ó, vou clicar aqui, as propriedades do componente, e vocês podem ver aqui, ó, que eu setei ele para 60 milissegundos. Tá? Então aqui eu tenho 62 milissegundos, é claro que eu posso ter algum erro aqui de posicionamento do cursor, mas você vê que ele está respeitando as propriedades técnicas que eu setei durante a configuração do componente. Esse é o primeiro teste que nós vamos fazer aqui hoje. Agora vamos passar para a terceira etapa, né, para a última parte, que é o módulo NOT aqui, né? Eu vou abrir aqui e eu vou fechar aqui e fechar aqui. E eu ainda vou utilizar. Então vamos entender um pouco esse último módulo aqui. Eu vou clicar nele.
E aqui, tá vendo? Eu tenho a explicação, tem uma tabela verdade desse componente. Eu vou pegar aqui uma ferramenta de print screen, para ficar mais simples, vou copiar e vou colar aqui na tela do Automation. Então, primeira coisa, o meu piloto está conectado à saída 3 aqui. Então, quando que a saída 3 ela vai liberar a pressão para fazer essa pilotagem? Então, eu venho aqui na tabela verdade. Então, aqui na possibilidade não, 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 e aqui a segunda eu tenho um sim, né? Então, quando que a porta 3 ela vai estar liberada? Quando a porta 1, quando eu não tiver porta 1 quando eu não tiver pressão na porta 1 e quando eu tiver pressão na porta 2. Então, vejam aqui, ó. Quando eu não tiver e quando eu tiver. Então, quer dizer, o operador aciona o bimanual. Aqui eu passo direto, né? Passo direto, porque as duas estão ativadas. Ela vem direto aqui na 2. Aqui ele vai passar direto também, porém eu tenho um timer aqui, né, 60 milissegundos que nós vimos. Então, nesse tempo, a 2 vai ativar. Como eu não tenho ativação na 1, que é o caso aqui, ó, a segunda, então eu tenho 2, não tenho na 1, eu passo para o 3. Então, a minha pressão ela vem para cá, e aqui ó, ela pilota, ao mesmo tempo que ela pilota a minha válvula, ela gera uma pressão aqui na porta 1 da unidade 1. O que isso vai acontecer? Se nós vimos na tabela verdade de novo, então eu tenho pressão na porta 1. Tenho pressão na porta 1, não tenho na porta 2. O que vai acontecer na porta 3? Não vou ter pressão. Então, é dessa forma que os dois módulos funcionam. Então, vamos ver isso graficamente. Eu acho que fica mais fácil. Vou colocar aqui. Bom, primeiro, né, unidade 1. A pressão na porta 1, na porta 2 e na porta 3. Ok. E a unidade 2, a pressão na porta 1, na porta 2 e na porta 3. Então, eu vou apagar aqui os cursores. Eu vou simular. Aqui, pessoal, tá, eu só paro a simulação para mostrar para vocês que isso aqui ele tá em modo manual, tá? Então, eu sempre tiro do modo manual e eu inicio a simulação novamente. Então, vamos lá. Coloco aqui o modo a simulação e eu vou trabalhar de novo com o passo a passo. Beleza, então vamos lá. Vou tirar daqui e vamos testar essa lógica. Então aqui eu vou utilizar aqui o câmera lenta, vou dar o acionamento bimanual. Acionei bimanual. O cilindro ele avançou e retornou. Agora vamos verificar aqui quais foram as primeiras pressões e as segundas pressões que foram ativadas. Então, no nosso gráfico, nós já podemos verificar. Vou dar um zoom aqui bem. Então, aqui no tempo, ó, deixa eu pegar aqui, voltar. Vou colocar aqui no 0, ó. Vou dar um zoom aqui. Então, qual que foi a primeira pressão? Qual que foi a primeira pressão que foi lida, né? Então, eu vejo aqui em azul, ó, então aquilo que eu tinha mencionado para vocês. Ó. Então, é a porta 2 da unidade 2. Então, essa aqui, ó. Então, o operador apertou o bimanual, passou aqui direto, gerou uma pressão aqui. A segunda, né, de acordo com a descrição que eu tinha dado para vocês, era a 3, a porta 3 da unidade 2 e a porta 1 da unidade 1. Então, vamos ver, que ela aqui está em roxo. Então, essa aqui é a porta 3 da unidade 2. E, sobrepondo, né, na unidade 1, a porta 1. Então, vamos achar aqui unidade 1, porta 1. Tá? Então, é basicamente a descrição que eu tinha feito para vocês. E aí, vamos ver o próximo. A próxima pressão que eu tenho, vou ver aqui qual que seria, vou tirar o zoom, veja que vocês podem avançar e tirar o zoom à medida que vocês quiserem, né? Então, aqui o segundo, que eu tenho aqui em roxo, é a porta 3
da unidade 2 e da unidade 1 eu tenho a porta 2. Então, a porta 2 da unidade 1, a porta 2 da unidade 1, ela está aqui, porta 2 da unidade 1, ela está aqui na linha sobreposta aqui nessa linha. Se nós medirmos, né, então se eu vim aqui dar um zoom aqui novamente, ó, o legal desse gráfico aqui, é importante comentar também, como o cilindro nosso ele tem uma massa, então ele tem um momento de inércia ligado a esse componente, ó, vejam que eu tenho aqui um pico de pressão, né? Pico de pressão pneumática, ele vence a inércia, cai um pouco a pressão, e aí ele estabiliza na pressão definida pela minha válvula de alívio. Então, só um parênteses aí, mas que é legal de comentar. Eu vou colocar aqui, ó, o meu medidor na primeira pressão, no primeiro pico de pressão que teve, né? Que foi aqui na porta 2, unidade 2, né? Lembrando, veio aqui, ela parou aqui. E aí, na porta 2 da unidade 1, então se eu vim aqui na minha legenda, porta 2, unidade 1, eu estou em azul. Porta 2, unidade 1, né, esse aqui. Vou dar um zoom, vou colocar ele aqui. Então vejam que, basicamente, eu tenho aí os 60 milissegundos de diferença que nós vimos aqui no timer aqui, tá? Até aqui, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Pode escrever aí, tá? Alguma coisa que se vocês não entenderam, se não ficou claro, eu volto, mostro de novo, tento mostrar de uma outra maneira, tá? Pode me perguntar, tá? Para eu terminar isso, então eu vi que está funcionando, minha lógica está funcionando, respeitando a tabela verdade, respeitando o timer aqui, então, porta E ou tudo funcionando, posso simular de novo. Então, o final aqui, né, que seria aí a cereja do bolo do nosso sistema, eu vou mostrar para vocês como que eu faço uma animação. Então, eu coloquei uma animação aqui, ó. Agora, o que eu quero? Eu quero fazer com que este meu cilindro, né, que foi desenhado no CAD, deixa eu desagrupar ele aqui. F5. Legal. Então, este cilindro aqui que foi feito no CAD que eu digo é aqui mesmo no Automation Studio, tá? Então, nós temos as ferramentas de CAD, ó. Então, você faço aqui a haste, faço aqui o pistão, aí eu defino o tipo de preenchimento, tá? Se ele vai ser sólido, se ele vai ter um efeito. Então, isso aqui foi feito com o Automation, no CAD do Automation Studio. Marcelo, eu só vou terminar aqui, eu já te respondo, tá? Então, a ideia é o quê? Quando eu quero fazer associação do movimento entre o meu cilindro e o meu cilindro CAD que eu desenhei. Então, isso é bem simples, ó. Eu vou clicar nele, eu vou vir aqui em trajetória, vou apagar aqui que já estava. Então, aqui eu vou fazer a posição linear, posição do sinal de saída. E aonde vai ser essa trajetória? Ela vai ser horizontal ou ela vai ser vertical? X ou Y? Então, eu vou fazer associação em Y, deslocamento em Y, do sinal de posição do meu atuador. Então, fiz associação entre a trajetória em Y com a posição do sinal de saída do meu pistão. Né? O pistão é o meu atuador linear. O limite de variável a corresponder é o limite que você mesmo define naqueles sensores que eu mostrei. Nesse caso é de 0 a 10. Né? Eu sei que vai funcionar aqui de 0 a 10. A trajetória vertical, ela é simplesmente qual que é, quanto em milímetros, de acordo com o meu plano, né, de acordo com o meu diagrama, que a minha imagem ela vai se movimentar. Como eu sei isso? Simplesmente posso pegar aqui, ó, posso pegar uma linha, vou dar um zoom aqui, ó. Então eu quero que esse meu pistão ele movimente, ó, daqui até aqui, ó.
Esse é o curso do meu pistão, da minha animação. Então eu clico aqui em editar, coordenadas. Então aqui na altura, 22.3. Esse é o curso do meu pistão na animação, 22.3. Então eu clico aqui e altero essa variável aqui para 22.3. Salvo. E aí, se eu fiz tudo corretamente, essa animação ela vai se deslocar em sinergia com o movimento do meu pistão até aqui. Então vamos testar isso. Simular. Eu vou testar. Ó, então, a animação também está funcionando. Aonde estava esperado. E aí o último passo, né? É só eu pegar esse aqui e colocar aqui na minha prensa. E aí, simulando, vou dar um zoom da página e vou ativar o meu bimanual. Legal, pessoal? Esse é o primeiro aí webinar de pneumática que nós fazemos. Eu espero que tenha ficado claro, né? Novamente, se vocês não entenderam alguma coisa, pode fazer perguntas aí para nós, né? Por pessoal da Exo também. O Marcelo Gosta perguntando se tem como ajustar a escala dos eixos independente. Tem sim, Marcelo. Se eu clicar aqui no gráfico, ó, eu tenho as opções aqui do gráfico, tá? Então, cada eixo aqui, ó, cada variável que eu estou medindo, eu tenho a opção de alterar o valor do eixo aqui, tá? O valor máximo e o valor mínimo desse eixo. Eu também tenho a possibilidade aqui, você está vendo que eu estou utilizando aí um f de t, né, uma função em tempo, porém eu poderia estar utilizando uma função fx, né, que seria uma variável em função de uma outra variável. Imagina viscosidade e temperatura, né, uma perda de carga e a temperatura, não sei, poderia utilizar esse. E o terceiro gráfico que nós temos aqui é uma função aí com 3 variáveis, né? Então você teria aí um gráfico tridimensional. Todas essas funções, ferramentas estão disponíveis na versão educacional, tá? Nessa aqui que eu estou mostrando para vocês. A ideia aqui, então, pessoal, foi mostrar isso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou passar agora o controle para o pessoal da Exto, o Fernando da Exto. Ele vai estar mostrando para vocês um outro tipo de diagrama, tá? Que foi feito também no Automation Studio. Fernando, eu já estou passando o controle para você, tá? Permitir tornar apresentador. O que você tá vendo? Oi. Tá me ouvindo? Oi, Fernando, eu estou te ouvindo, eu creio que o pessoal também esteja ouvindo. Oi, Elvio, tudo bem? Tudo bom, você pode compartilhar sua tela já? Aham. E seguir em frente aí. Ah, legal. Tá dando pra ver minha tela, né? Tá dando. Ah, perfeito. Então, vamos lá. Então, primeiramente, boa tarde, né? Meu nome é Fernando, eu faço parte da equipe de desenvolvimento da empresa Exto. Eu vou apresentar aqui agora um esquema pneumático e eletropneumático, feito no software Automation Studio. Esse esquema é proposto nos documentos que enviamos para as escolas, como sendo uma atividade, exercício. Então a ideia é fazer com que o aluno ou o próprio professor faça a montagem inicial no software, no caso no Automation, para validar o funcionamento e depois replica o mesmo na prática. Essa prática é envolvendo os kits pneumáticos e eletropneumáticos nossos, né? Os kits pneumáticos da Exto possuem uma grande variedade de elementos pneumáticos. Então, para essa atividade que estamos propondo aqui, ele com certeza satisfaria a necessidade de utilização de todos os componentes. Para a maioria das atividades que propomos em nossos documentos, para os clientes,
criamos situações problemas, para fazer com que o aluno possa identificar o contexto do experimento com o contexto real de uma indústria. Neste caso, por exemplo, deste esquema, tem um contador e temporizador. Podemos assimilar com vários projetos em diferentes tipos de indústria. Falando dos elementos deste esquema, temos sensores, controladores, atuadores e também o sistema de geração. Aqui é a parte do sistema de geração, né? Com a simbologia do gerador, do ar, e temos até aqui também a medição do ar, né? Que eu estou utilizando para fazer a medição da pressão de entrada no meu circuito. O que mais de elementos que eu possuo nesse esquema que a gente montou? As válvulas de controle pneumático. Eu tenho aqui uma válvula botão trava, 3 duas vias. Tem uma válvula solenoide 3 duas vias com retorno por mola. Uma válvula duplo solenoide 5 duas vias. Tenho as válvulas de controle de fluxo. Eu coloquei na entrada do pistão e na saída do pistão de duplação, que é esse cara aqui. Tenho também o pistão de simplização com retorno por mola. E os sensores os sensores de heat switch, posso chamá-lo assim, em cada esse heat switch aqui no final do curso do meu pistão de simplização e aqui na entrada, no início e no final do meu cilindro de duplação. E a parte elétrica do meu sistema. Eu coloquei aqui um botão de liga e um botão de desliga, um contato selo para fechar o circuito e aqui a atuação dos sensores. Em resumo do que vai acontecer nesse esquema, é uma atuação com o contador, que eu coloquei aqui, e um temporizador. É um contador, vamos ver a propriedade dele aqui, é um contador crescente, então a cada pulso que ele vai recebendo, ele vai contando. E como eu setei o valor dele eu setei em 5. Então, assim que ele contar 5 pulsos, ele vai atuar a saída, atuando a saída. Ele vai mandar um pulso na bobina 2, que vai atuar o meu temporizador. O temporizador, confirmando a propriedade dele aqui, é um temporizador desligado, que é decrescente, que vai contar decrescente. E só revendo a questão do tempo que eu setei, vou colocar um tempo de 5 segundos. Então, assim que ele receber o pulso, ele vai contar 5 segundos e vai acionar a saída. Acionando a saída, ele vai ativar o sensor. Então, eu também coloquei alguns, vamos dizer assim, luminárias aqui, né? 2 lâmpadas, uma para indicar o pistão 1, que eu vou chamar o de duplação, o pistão 1 atuando, e o pistão 2, que é o simplização, atuando. O que vai ser contado, o pulso do meu contador, é o sensor magnético 1. Então, toda vez que o sensor ativar o sensor magnético 1, ele vai mandar um pulso para o meu contador. Então, ativou, ele vai contar o pulso aqui. E depois, assim que contar o pulso 5, ele vai voltar, ativar o sensor magnético. Na verdade, aqui é o sensor fim de curso. Ele vai ativar o sensor de fim de curso 5 e vou ativar a minha válvula solenoide. E vai ativar o meu sensor de simplização. Certo? Então, basicamente é essa a montagem. Então, essa parte do controle elétrico aqui é tudo por questão de segurança, para funcionamento adequado do tempo, do retorno, da ativação e do retorno do pistão. Então, basicamente é isso. Aí aqui no meio também do esquema pneumático, tem umas conexões em T. E tudo isso, como eu falei anteriormente, possui no kit pneumático da Extra. Então, é possível fazer toda essa prática durante fazer essa prática na realidade, além de fazer o teste aqui no software, depois dá para fazer na prática. Agora eu vou
fazer a atuação aqui. Vamos lá, voltar o meu pistão aqui. Então, essa é a parte pneumática. Estou lendo aqui o valor de pressão de 6 bar. Eu vou ativar a minha válvula botão. Eu estou ativando ela, então a parte pneumática está ligada. Agora eu vou ligar a parte elétrica do meu sistema. Vou dar um pulso aqui no botão liga, ativei, ele está contando. Vocês podem ver, 5, ativo o meu temporizador, meu pistão ativou. Então, como está muito rápido aqui, nessas válvulas de controle de fluxo, eu vou diminuir um pouco o fluxo, só para a gente conseguir ver melhor a atuação. Ok. Ok. Ele está contando os meus pulsos aqui, novamente. 4, 5, ativa, aciona o pistão de sincronização, começa a contar o tempo. Vou aumentar um pouco aqui o curso. Isso aqui vai continuar até eu dar o desliga no sistema, né? Aí para onde que o sistema estava ativado. Também tem um reset no meu temporizador, que eu coloquei esse botão de reset durante a ativação do temporizador. Eu acabei de ver um probleminha aqui nesse esquema, que assim que o meu temporizador desativa, né, ele dá o sinal na saída, esse pistão de duplação ele já está atuando. Como que a gente vai corrigir isso? Só um tipo de aplicação, né? Então vou colocar mais um sensor aqui no final do curso. Vou colocar o sensor para atuar aqui. Ok. Vou chamar ele para cá. Opa. Vou apagar essa linha aqui, ó, e trazer o sensor para cá. Aí vocês podem reparar que eu apenas copiei e colei o sensor, né? Tanto o sinal quanto o próprio sensor. Eu vou renomear esse sensor aqui. Eu venho aqui, renomeio ele, chamar ele de sensor 6, sensor magnético 6. E agora eu tenho que linkar a variável do contato com a ativação do meu sensor, certo? Então aqui eu vou em associação de variáveis. Isso aqui é o que, como eu copiei e colei, já ficou definido. O nome do sensor não mudou. Vou voltar aqui só um minuto. Opa. Propriedades, então. Aqui. Vou mudar para sensor magnético 6. Ok. Foi. Agora eu venho aqui e faço associação de variável com o sensor 6. Perfeito. Eu mando acrescentar. Show de bola. Posso fechar aqui agora. Sensor. Vamos ver se vai funcionar desse jeito. Legal. Ativar a parte pneumática. Dando sinal de controle. 3, 4, 5, então, agora. Deu o sinal, vai contar o tempo de 5 segundos. Ele vai esperar, e isso, essa é a ideia, show de bola. Então, basicamente, essa é a aplicação, é um esquema que a gente
desenvolveu aqui no próprio software, no Software Automation, para poder validar uma prática do nosso kit posterior, né? Vou mostrar algumas fotos aqui do nosso kit de pneumática. Apareceu aí? Ah, pera aí, deixa eu finalizar aqui. Beleza. Então aqui eu tenho algumas fotos dos módulos do kit, do nosso kit de... Estão vendo as fotos? Não, né? Tô vendo a tela do Automation ainda. Agora sim. Tá dando para ver? Peraí, deixa eu tentar... Aí. Beleza. Então esses daqui são alguns módulos do nosso kit de pneumática que tem a possibilidade de fazer a montagem que eu propus no Software Automation. Então aqui a gente tem os sensores, os atuadores, alguns módulos a mais da nossa linha. Temos aqui também o pistão de duplação. Aí apareceu. O pistão de simplização. E todos com a válvula reguladora de fluxo, que nem foi mostrado no esquema, né? No esquema da prática. Algumas válvulas de controle, né? Válvula E. Válvulas... Tem a válvula piloto. 5 duas vias. E assim vai. Então toda a nossa biblioteca... Essa aqui é uma solenoide, 3 duas vias. Então é toda a biblioteca nossa que faz parte do nosso kit de pneumática. A foto do nosso kit de pneumática, só para vocês conhecerem também. Então esse é um dos nossos kits de eletropneumática. Então tem a parte elétrica no superior aí. Na parte superior são os modos eletropneumáticos. São os modos elétricos, perdão. E a parte de baixo são os módulos pneumáticos, com atuadores, os controladores, enfim. Então, esse é um dos nossos kits da linha pneumática. Só para continuar aqui, eu tenho uma outra prática que a gente utiliza bastante também. Só salvar isso daqui. Eu vou abrir o projeto. Então aqui, ó, é um esquema que a gente sempre usa também para prática nos nossos documentos de proposta para os professores. E só lembrando que todos os nossos kits de pneumática têm a possibilidade, além de fazer essa montagem no software Automation, também fazer a prática no real depois, né? No kit. Então toda a proposta que a gente faz via software e propõe os documentos para os professores, a gente dá a possibilidade também de fazer a montagem depois no kit. Então esse aqui é um esquema que a gente chama ele de passo a passo, com reset aciona. O que esse esquema faz? Temos aqui uma biblioteca com 4 cilindros de simples ação com retorno por mola, algumas válvulas de piloto, temos a 3 duas vias e a simples piloto, 3 duas vias, e a duplo piloto, 3 duas vias. E aqui são válvulas de botão aciona com retorno por mola. Então vamos dar um play nessa prática. Então toda vez que for ativado, diferentemente daquele outro esquema, esse é um esquema puramente pneumático, nada da parte elétrica, correto?
Então, aqui, quando eu aciono, ligo já o sistema, todos os cilindros estão na posição acionados, e eu vou desacioná-los por sequência. Se eu começar no botão 4, não tem acionamento, no 3 também não. Então, o correto seria no 1, pistão 1 desacionou, 2, pistão 2. Se eu tentar pular para o botão 4, não tem o retorno. Então, temos a atividade proposta é fazer o desacionamento por sequência. E por final, eu dou um reset no sistema, ele aciona todos os pistões no estado inicial do esquema. Então, basicamente, era essa a apresentação que a gente queria fazer, Elvio, dos esquemas que a gente tem aqui de proposta, tanto que enviamos para os professores, que a gente utiliza como propostas nos documentos. Então, basicamente, são esses dois esquemas que eu queria propor, mais as fotos que a gente apresentou também. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma observação para fazer, comentário. Beleza, Fernando. Obrigado pela apresentação. Eu só vou responder uma pergunta do Luciano de Araújo. Ele me perguntou se não era para ter um disjuntor na linha do comando elétrico de 24 volts. Eu só vou mostrar para ele o porquê que você não colocou aí. Deixa eu só... Tem como você devolver para mim o comando da tela? Sim. Deixa eu ver. Foi? Não, você ainda está com... Beleza. Aí. Obrigado. Estão conseguindo ver minha tela? Sim. Legal. Deixa eu ver quem que fez a pergunta. Perguntas. Tirar daqui, foi o Luciano de Araújo. Luciano, é o seguinte, ele não colocou o disjuntor lá porque o controle, tem uma diferença entre os controles elétricos e a biblioteca de eletrotécnica, tá? O controle elétrico ele é bem simples e ele só funciona realmente para fazer acionamento, igual o Fernando mostrou, acionamento, a parte lógica de relés do seu sistema. Se você quiser já colocar uma fonte de 24, essa fonte, ela realmente, você conseguir medir corrente, tensão, diferencial de fase, defasagem, né? Se você quiser colocar disjuntores, e aí você precisa utilizar essa biblioteca de eletrotécnica, tá vendo? Então aqui eu tenho disjuntores monopolares, bipolares, tripolares, proteções, tá? Se eu pegar uma proteção aqui, você vai ver que ela vai funcionar, uma proteção... Motores, proteções. Ó, tem a proteção aqui, disjuntor termomagnético, que ele vai funcionar respeitando as curvas de ativação. Tá, então tem as curvas de ativação. Então esse aqui é realmente simulação eletrotécnica. Tá? Então um exemplo que eu posso te dar aqui bem simples, ó, eu coloco essa fonte de 24 e aqui dentro eu seleciono, por exemplo, uma lâmpada. Ó. Coloco uma lâmpada, né, uma resistência aqui no meu cilindro. Posso adicionar aqui proteções, nessa biblioteca sim, eu posso colocar. E aí eu defino, né, configuro essa lâmpada, qual que é a potência dessa lâmpada, qual que é a tensão nominal, nesse caso é 24 volts, se ela é corrente alternada ou corrente contínua. Tá, corrente alternada ou corrente contínua, ou os dois. E aí eu posso simular aqui, ó, e verificar. E aqui dentro, ó, utilizo aí o alicate amperímetro, utilizo o multímetro. Então aqui dentro, posso fazer aqui medições. A 24 volts, faço a medição aqui. Então aqui, essa é a biblioteca especial para realmente isso, tá? Para
para simulações elétricas. Então isso vai levar em consideração o diâmetro da bitola do cabo, qual que é o comprimento desse cabo, qual que é a resistividade desse cabo. Então tudo isso leva em consideração na simulação. Mas aí você tem que realmente usar a biblioteca de elétrica. Mas, respondendo a sua pergunta de uma maneira bem simples, né, é possível colocar um disjuntor, sim. O Gabriel está perguntando se todos os blocos de animação com figuras são os blocos CAD inseridos que animam de fato, se não teria uma outra demonstração de animação. Tem duas maneiras de você animar, tá, Gabriel? A primeira maneira, você pode animar igual eu mostrei, né? Você faz um desenho com o CAD aqui. Vou ver aqui, vou voltar aqui no diagrama. Aqui em Home, você faz o desenho e esse desenho você anima. Ou você pode fazer isso em 3D. Deixa eu mostrar aqui um exemplo em 3D para vocês verem. Vídeo Centro esteira. Circuitos elétricos. Ó, esse aqui é um outro exemplo de animação, tá vendo? Esse aqui, nesse caso, a imagem toda foi retirada da internet, tá vendo? Então eu posso fazer animação de CAD, posso fazer animação de imagens e o último passo, fazer animações de 3D. Então animações em 3D, deixa eu colocar aqui um esteira ladder, deixa eu ver se é esse, não. Máquina. Esteira pneumática. Ó, esse aqui, tá, pessoal? Então, nesse caso, Gabriel, essa é a última tipo de animação que você consegue fazer, né? Você consegue utilizar e exportar arquivos de desenhos de softwares CAD, né? SolidWorks, SolidEdge, CATIA, ProE. Você importa no Automation Studio, Step ou Aegis e faz aí a animação de sólidos em 3 dimensões. Então já são 2h09 aqui em Montreal, nós terminamos, eu agradeço novamente a participação de todos e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato conosco e com o nosso parceiro aí, a Exto. Muito obrigado a todos e até a próxima.